24 de outubro, seja muito bem-vindo ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Lana e Rosânia, ainda sem a Rosânia, mas seguindo firme na leitura. Vamos lá, hoje nós vamos ler Lucas do capítulo 12 ao capítulo 13. Diz assim a palavra, capítulo 12, a respeito da falsidade. Milhares de pessoas se juntaram de tal maneira que umas pisavam as outras. Então Jesus disse primeiro aos discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, isto é, com a falsidade deles. Tudo o que está coberto vai ser descoberto, e o que está escondido será conhecido. Assim, tudo o que vocês disserem na escuridão será ouvido na luz do dia. E tudo o que disserem em segredo, dentro de um quarto fechado, será anunciado abertamente. De quem devemos ter medo? Jesus continuou: eu afirmo a vocês, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas depois não podem fazer mais nada. Vou mostrar a vocês de quem devem ter medo. Tenham medo de Deus, que depois de matar o corpo, tem poder para jogar a pessoa no inferno. Sim, repito, tenham medo de Deus. Por acaso não é verdade que 5 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? No entanto, Deus não esquece nenhum deles. Até os fios dos cabelos de vocês estão todos contados. Não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Confessar e negar a Cristo. Jesus disse ainda: eu digo a vocês que, se alguém afirmar publicamente que é meu, então o Filho do Homem também afirmará, diante dos anjos de Deus, que essa pessoa é dele. Mas aquele que disser publicamente que não é o Filho do Homem, também dirá diante dos anjos de Deus que essa pessoa não é dele. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, porém quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando levarem vocês para serem julgados nas sinagogas ou diante dos governadores e autoridades, não fiquem preocupados, pensando como vão se defender ou o que vão dizer, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. O rico sem juízo. Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Jesus disse: homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedade entre vocês? E continuou dizendo a todos: prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então Jesus contou a seguinte parábola: as terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda esta colheita. O que eu vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo. Vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas junto com tudo que tenho. Então direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo o que você guardou? Jesus concluiu: isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmo, mas para Deus não são ricos. Confiança em Deus. Então Jesus disse aos seus discípulos: é por isso que eu digo a vocês, não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir, pois a vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que as roupas. Vejam os corvos, não semeiam, não colhem, não têm despensas nem depósitos, mas Deus dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? Qual de vocês pode compridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso? Portanto, se vocês não podem conseguir uma coisa assim, tão pequena, por que se preocupam com as outras? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão boas como a dessas flores. É Deus que investe a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem aflitos, procurando sempre o que comer ou o que beber, pois os pagãos deste mundo é que estão sempre procurando todas essas coisas. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e Deus lhe dará todas essas coisas. Riqueza no céu. Jesus continuou: meu pequeno rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Vendam tudo o que vocês têm e deem o dinheiro aos pobres. Arranjem bolsas que não se estragam e guardem as suas riquezas no céu, onde elas nunca se acabarão.
porque lá os ladrões não podem roubá-las e as traças não podem destruí-las. Pois onde estiverem suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Os empregados alertas. E Jesus disse ainda: fiquem preparados para tudo. Estejam com a roupa bem presa com o cinto e conservem as lamparinas acesas. Sejam como os empregados que esperam pelo patrão, que vai voltar da festa de casamento. Logo que ele bate na porta, os empregados vão abrir. Felizes aqueles empregados que o patrão encontra acordado e preparado. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O próprio patrão se preparará para servi-los, mandará que se sentem à mesa e ele mesmo os servirá. Eles serão felizes se o patrão os encontrar alertas, mesmo que chegue à meia-noite ou até mais tarde. Lembrem disso. Se o dono da casa soubesse a que horas o ladrão viria, não o deixaria arrombar a sua casa. Vocês também fiquem alertas, porque o Filho do Homem vai chegar quando não estiverem esperando. O empregado fiel e o empregado infiel. Então Pedro perguntou: Senhor, essa parábola é só para nós ou é para todos? O Senhor respondeu: quem é então empregado fiel e inteligente? É aquele que o patrão encarrega de tomar conta da casa e de dar comida na hora certa aos outros empregados. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que, de fato, o patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Mas imaginem o que acontecerá se aquele empregado pensar que o seu patrão está demorando muito para voltar. E imaginem que esse empregado comece a bater nos outros empregados e empregadas, e a comer e a beber até ficar bêbado. Então o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e na hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e condenado irá para o lugar onde os desobedientes vão. O empregado que sabe qual é a vontade do patrão, mas não se prepara e não faz o que ele quer, será castigado com muitas chicotadas. Mas o empregado que não sabe o que o patrão quer e faz alguma coisa que merece castigo, esse empregado será castigado com poucas chicotadas. Assim será pedido muito de quem recebe muito, e daquele a quem muito é dado, muito mais será pedido. Divisão por causa de Jesus. Jesus continuou: eu vim para pôr fogo na terra, e como eu gostaria que ele já estivesse aceso. Tenho de receber um batismo e como estou aflito até que isso aconteça. Vocês pensam que eu vim trazer paz ao mundo? Pois eu afirmo a vocês que não vim trazer paz, mas divisão. Porque daqui em diante uma família de 5 pessoas ficará dividida, 3 contra 2 e 2 contra 3. Os pais vão ficar contra os filhos e os filhos contra os pais. As mães vão ficar contra as filhas e as filhas contra as mães. As sogras vão ficar contra as noras e as noras contra as sogras. Os sinais dos tempos. Jesus disse também ao povo: quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, dizem vai chover. E de fato chove. E quando sentem o vento sussoprando, dizem vai fazer calor. E faz mesmo. Hipócritas, vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu. Então por que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? A paz com o inimigo. Jesus terminou dizendo: por que vocês mesmos não decidem qual é a maneira certa de agir? Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-la ao tribunal, faça o possível para resolver a questão enquanto ainda está no caminho com essa pessoa. Isso para que ela não o leve ao juiz e o juiz o entregue ao guarda e o guarda ponha você na cadeia. Eu lhe afirmo que você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Capítulo 13. Arrepender-se ou morrer. Naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus. Então Jesus disse: vocês pensam que, se aqueles galileus fossem mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que outros galileus? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. E lembrem daqueles 18 do bairro de Siloé, que foram mortos quando a torre caiu em cima deles. Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. A figueira sem figos. Então Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas, e quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nessa figueira e não encontro nenhum. Corte essa figueira. Por que deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu: patrão, deixa a figueira ficar mais este ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo.
Se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-la. Uma cura num sábado. Certo sábado, Jesus estava ensinando na sinagoga e chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse: mulher, você está curada. Aí pôs as mãos sobre ela e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Mas o chefe da sinagoga ficou zangado porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Por isso, disse ao povo: há 6 dias para trabalhar, pois venham nesses dias para serem curados, mas no sábado não. Então o Senhor respondeu: hipócritas. No sábado qualquer um de vocês vai à estrebaria e desamarra o seu boi e o seu jumento a fim de levá-lo para beber água. E agora está aqui uma descendente de Abraão que Satanás prendeu durante 18 anos. Por que que no sábado ela não devia ficar livre dessa doença? Os inimigos de Jesus ficaram envergonhados com essa resposta, mas toda a multidão ficou alegre com as coisas maravilhosas que ele fazia. A semente de mostarda. Jesus disse: com que o reino de Deus é parecido? Que comparação posso usar? Ele é como uma semente de mostarda que um homem pega e planta na sua horta. A planta cresce e fica uma árvore e os passarinhos fazem ninhos nos seus ramos. O fermento. Jesus continuou: que comparação poderia usar para o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa. A porta estreita. Jesus atravessava cidades e povoados ensinando na sua viagem para Jerusalém. Alguém perguntou: Senhor, são poucos os que vão ser salvos? Jesus respondeu: façam tudo para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. O dono da casa vai se levantar e fechar a porta. Então vocês ficarão do lado de fora batendo na porta, dizendo: Senhor, nos deixe entrar. E ele responderá: não sei de onde vocês são. Aí vocês dirão: nós comemos e bebemos com o Senhor ensinou na nossa cidade. Mas ele responderá: não sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vocês estiverem no lado de fora, então haverá choro e ranger de dentes de desespero. Muitos virão do leste e do oeste, do norte e do sul, e vão sentar-se à mesa no reino de Deus. E os que agora são os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. O amor de Jesus por Jerusalém. Naquele momento, alguns fariseus chegaram perto de Jesus e disseram: vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Jesus respondeu: vão e digam para aquela raposa que eu mandei dizer o seguinte: hoje e amanhã eu estou expulsando demônios e curando pessoas, e no 3º dia terminarei o meu trabalho. E Jesus continuou: mas eu preciso seguir o meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã, pois um profeta não deve ser morto fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada, eu afirmo, que vocês não me verão mais até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem, em nome do Senhor. Então, concluindo mais um dia, mais uma leitura, e eu vou falar aqui do que mais me chamou a atenção, que foi quando Jesus falou dessa parábola da figueira sem figos. Essa parábola que conta que nesta terra havia uma figueira e que o seu dono, por 3 anos seguidos, foi até essa figueira para procurar figos, mas não encontrou e mandou cortar essa figueira. E aquele que cuidava daquela figueira, daquela terra, daquela região, disse: Senhor, me permita que eu coloque mais adubo ao redor dessa figueira, e ao ano que vem o Senhor volta para ver se ela deu figos. Se ela tiver dado os figos, que bom, mas se ela não tiver, aí sim nós cortaremos. E eu quero fazer um breve devocional hoje e perguntar: como está a sua figueira? Como vai os seus frutos na presença de Deus? Eu não considero que o fruto esteja unicamente voltado para o trabalho que a gente faz na obra do Senhor. Na realidade, Jesus, certa feita, comparou os hipócritas, os sacerdotes hipócritas, os fariseus hipócritas de Jerusalém com uma árvore que parecia dar a aparência de saudável, mas todavia era uma árvore que só tinha folhas e não tinha frutos. E por causa disso ele lançou uma palavra contra aquela árvore e ela foi amaldiçoada e deixou de dar frutos. E aquela atitude de Jesus só revelou
que existem muitas pessoas que podem ter a imagem, ter a aparência, mas não tem a essência, não tem o fruto. E aí se confronta realmente a questão dessa imagem por trás de uma posição, dessa imagem que é levantada por trás de um serviço que é feito, quando na sua essência não existe a verdade, não existe o que mais é importante, que é realmente essa verdade genuína agindo e operando através de nós. E aqui a gente vê então mais uma vez Jesus falando de outra figueira, e agora essa figueira que não dava figos, essa figueira que tinha tudo do bom e do melhor, que extraía o melhor da terra, mas que não frutificava. E muitas vezes a gente é como essa figueira, que tem tudo do bom e do melhor, que está plantada em uma terra boa, que tem tudo para frutificar, mas não frutifica. E como eu havia falado inicialmente, eu acredito que esses frutos também devem ser relevantes no tocante à nossa vida pessoal, à nossa família, ao nosso casamento. É imprescindível, é importante que os primeiros frutos aconteçam dentro da nossa casa, mas é indiscutível que esses frutos devem se externar para além da nossa casa, mas para a casa do Senhor, a nossa casa também, o lugar onde Ele tem nos plantado, onde Ele tem nos edificado e aonde Ele tem feito de tudo para que a gente possa frutificar. Uma coisa que me chamou a atenção é quando ele diz assim, no versículo 7, capítulo 13. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: olha, já faz 3 anos seguidos que vem buscar figo nesta figueira e não encontro nenhum. Corte esta figueira, por que deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Muitas vezes a gente só está recebendo, muitas vezes a gente só está sendo alimentado, muitas vezes a gente só está recebendo esse investimento espiritual da parte de Deus, da parte dos nossos líderes. E o que Deus espera é que a gente não só esteja pronto a receber, mas também disposto a dar. Que você possa, nessa palavra, no devocional de hoje, não se esquecer que o Senhor também conta com você nessa obra. Aí onde você está, não estou falando da cidade refúgio, sai um pouquinho da caixinha. Eu sei que existem outras pessoas de outros redis, né, de outros rebanhos, que assistem o plano anual de leitura da Bíblia. E a minha palavra para você é: frutifique nessa terra boa que você está plantado. Que você possa descobrir qual é o seu chamado e descobrindo que você possa frutificar e não só usufruir da terra onde você está plantado. Para que quando o Senhor venha, encontre frutos na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Até amanhã em Lucas 14 a 16.